Olá, amados do Pai, que alegria estar de novo em contato com vocês através deste programa que visa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Evangelho da graça plena de Deus, este Deus que desce, que se encarna, que se faz gente para habitar entre nós e também para habitar em nós, para que nós sejamos habitação divina. E você pode ser um aliado nosso aqui, um colaborador. Aí vão aparecer os links e os endereços estão aí na tela da sua TV para que você seja um parceiro, e nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação e também com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, que pessoas ganhem essa experiência e sejam transformadas no Evangelho da graça de Deus, não em religiosos, mas em filhos do Altíssimo. Nós esperamos muito na sua contribuição nesse sentido da divulgação e nós vamos ter aqui um pequeno intervalo e logo, logo nós voltamos. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o problema da idolatria, desta realidade que nos distrai da realidade divina e como demover a idolatria. É importante a ortodoxia. A ortodontia visa colocar os dentes da gente de forma bem harmônicos. E a ortodoxia visa colocar a doutrina da maneira correta, da maneira certa. A teologia torta é responsável pela deformação de um bando de gente que se diz cristã, mas é uma turma, vamos dizer assim, falsificada, sem a boa forja teológica, não se forma um caráter cristão autêntico. A doutrina correta é fundamental para que a fé se desenvolva adequadamente. Nós precisamos de uma forma que nos dê o formato correto, o formato adequado, para que nós não fiquemos aí deformados pela falta de convicção. Todavia, não basta alguém ser ortodoxo. Ele precisa ser, de fato, um crucificado. Não basta ter
doutrina certa. Ele precisa trazer as marcas da cruz de Cristo no seu caráter. A vida cristã é a vida que sai da sepultura. É a vida ressurreta. É aquela que surgiu depois da crucificação de Cristo. Em outro programa nós estivemos analisando que o nosso sistema neste mundo está dominado pela morte. A morte no seu sentido de consequência do pecado. Mas a vida cristã está fundamentada na vida que nasce da morte, a vida da ressurreição. A gente ter uma boa mensagem, uma boa doutrina na ponta da língua é maravilhoso. Embora muitos que pregam em cima da risca da verdade, ainda podem se perder eternamente. Porque é uma coisa mecânica, é um conhecimento, não é uma experiência. Jesus disse que há muita gente que prega certo, fazendo as coisas em seu nome, mas ele disse que não conhece esse povo. É um povo estranho ao seu reino. Eles estão aí falando, tem discurso, tem boa, vamos dizer, hermenêutica, boa interpretação, tem boas coisas, mas Jesus, ele chamou a atenção disso aqui. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 21 ali, 22, 23, o Senhor Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Presta atenção aqui, querido, que Jesus está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Nós sabemos, pelas Escrituras, que ninguém pode dizer Senhor Jesus no seu sentido de confissão exata, se não for pelo Espírito Santo. Mas você pode ser um mecânico pronunciador da palavra Senhor, porque está dizendo Senhor, Senhor, mas não participa do reino de Deus. Jesus disse que não entrará no reino dos céus, porque só entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. No verso 22, o Senhor Jesus diz, muitos naquele dia, isto é, no dia do acerto de contas, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, preste atenção, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Queridos, tome isto como algo muito sério. Jesus está dizendo que eles declaram, eles falam que Jesus é o Senhor, que eles profetizavam em nome do Senhor, que eles expulsavam demônios em nome do Senhor, e em nome do Senhor faziam muitos milagres, mas olhe para o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu gostaria que você levasse bem em sério isto. Nunca. Ele não diz, eu não os conheço. Ele diz claramente que essas pessoas que disseram Senhor, Senhor,
essas pessoas que profetizaram em nome do Senhor, essas pessoas que expulsaram demônios em nome do Senhor, essas pessoas que fizeram muitos milagres em nome do Senhor, o Senhor está dizendo: não, não, nunca vos conheci, nunca os conheci. Apartem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Mas eles não estavam praticando coisas erradas. Eles estavam falando o nome do Senhor, eles estavam profetizando, eles estavam expulsando demônios, eles estavam fazendo coisas malignas. Eles estavam fazendo milagres, mas aquilo era coisas malignas. Sabe por quê? Porque eles eram mentirosos, eles não tinham experiência. Era tudo uma questão da boca. É imprescindível, sim, a mensagem certa, a ortodoxa, mas é preciso mais do que a mensagem certa, é preciso ter o espírito de um crucificado, o espírito da cruz, isto é, de alguém que morreu com Cristo e vive apenas pela vida de Cristo. Eu volto aqui a chover no molhado. É necessário ter uma mensagem certa, sim, mas é ainda mais necessário nunca reivindicar os direitos humanos para si. É preciso reconhecer que você morreu e que Cristo é a sua vida. O espírito da cruz jamais virá em busca dos holofotes, mas ele virá em busca da iluminação do Altíssimo. Ele não se preocupa com a sua imagem pessoal, mas com a vida de Cristo em seu modo de ser. Sua ênfase é sempre esta apresentada pelo apóstolo Paulo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são os meus direitos, não são os meus projetos, não são as minhas alternativas, é a vida de Cristo. Esta pessoa não procurará um palco para se exibir, mas com certeza um porão para se ocultar das massas, enquanto se prostra diante da Trindade em adoração. Não está buscando o lugar de distinção, como Jesus. Jesus se ocultava. Ele fazia um milagre e ele dizia para a pessoa: não fale, e ele mesmo saía de cena e procurava não se projetar através disso, porque a própria vida dele iria se manifestar naqueles que ele tocasse. Aquele que foi crucificado com Cristo pode ser usado pelo soberano Senhor. Todavia, ele nunca usará a soberania do Senhor para levar vantagens pessoais. Ele vai ser um instrumento. Eu tenho pedido ao Senhor: me usa, se o Senhor quiser, para a tua glória. Mas não me deixe ser um aventureiro em busca daquilo que vai simplesmente me satisfazer ou me dar uma projeção ou alguma vantagem que eu possa auferir disto. Aquele que carrega em si os sinais dos cravos, como o apóstolo Paulo diz: olha, não me molestem, porque eu trago as marcas de Cristo. Essa pessoa não vai se postar como um usurpador da glória que pertence apenas ao Cordeiro. Ele não vai reivindicar esta projeção,
Porque isso aí é um grande problema, isso é idolatria. A idolatria é uma coisa tremenda. O espírito da cruz, ele destrona o ego, o egoísmo da alma, que pretende se valorizar, e ele valoriza a adoração ao Cordeiro que se humilhou para nos alcançar. O foco é outro. Não é aquilo que nós achamos que merece consideração. Não há lugar para uma alma obesa, uma alma gorda, na sala do banquete da graça de Deus. Ninguém que se valoriza pode adorar. A obra da cruz demove a idolatria do ego, da distinção, da gente ficar levando aquela questão para realmente auferir vantagens. Um escritor chamado Austin Phelps, ele dizia em sua meditação: na mais elevada devoção, perdemos a consciência de nós mesmos e ganhamos a consciência do Senhor crucificado. Perdemos a consciência de nossos valores, dos nossos interesses, e ganhamos a consciência do Criador do universo acocorado, do Senhor da vida dando-se na cruz. Isto é um paradoxo, certamente. O mundo vive de exibições, mas o cristão, ele vive do esvaziamento de si mesmo. O mundo vive de projeções e o Evangelho vive da simplicidade. No mundo adora-se em altares, em pódios, podendo-se exaltar os seus ídolos, os seus protagonistas. No cristianismo, o espírito da cruz rechaça qualquer tipo de idolatria, fazendo morrer o ego e os seus divertimentos ególatras. Eu vou parar um tiquinho aqui para a gente voltar já já. Eu tenho outras coisas para considerar com você enquanto você passa aí um tempinho e a gente volta agora. Eu estava falando que no mundo as pessoas vivem de exibição, de exaltação de si mesmo, de reconhecimento, mas no cristianismo, o espírito da cruz, ele rechaça qualquer tipo de idolatria, fazendo morrer o nosso ego e os seus divertimentos ególatras, para simplesmente nos satisfazer do ponto de vista das nossas manias. Nós até temos a possibilidade, por exemplo, de apreciar um bom futebol, desde que este futebol esteja fora dos nossos corações. Somente como um esporte, como um espetáculo, nunca como um ídolo dentro da nossa alma.
A gente encontra no Salmo 150 uma expressão que todo ser que respira louva ao Senhor. Qualquer criatura neste mundo pode louvar a Deus pela criação, pelas coisas que acontecem, pelas belezas da vida. Mas só os filhos de Deus podem adorar o Redentor. Pode ter uma visão clara do que é a realidade de Deus como aquele que veio buscar a gente para não ficarmos prisioneiros de sentimentos ou de nós mesmos. O louvor é o reconhecimento da criatura diante da grandeza do Criador. Porém, a adoração é o reconhecimento dos filhos do Altíssimo acerca da maravilha do seu amor e da sua graça. E, neste caso, não há adoração misturada com idolatria. Deus e os ídolos se expelem. Não posso adorar a Deus e alguma coisa. Não posso adorar a Deus e alguém. Às vezes a gente ouve frases assim, que são ditas de modo corriqueiras. Eu adoro este pão. Eu adoro aquela pessoa. Eu costumo chamar a atenção para esse fato. Eu disse, olha, eu adoro a Deus. Eu amo as pessoas e eu gosto das coisas que eu gosto. Eu adoro a Deus. Eu amo aquelas pessoas com quem convivo e as pessoas com quem não convivo. O amor existe tanto no seu ato de relacionamento como também naquele ato difuso para com qualquer pessoa. E gosto de um bom prato, de uma boa comida, de um bom vinho, mas eu não adoro vinho. Eu não adoro pessoas, eu não adoro meu neto. Eu não posso adorar a Deus e alguém. Eu sei que eu vou tocar aqui num ponto bem sensível e algumas pessoas vão até ficar um pouco assim pensando. Eu sei que muitos vão contestar, porém eu acredito que isso seja pertinente. Eu gosto de esportes, mas vejo muitas vezes o esporte se tornando um ídolo na vida de muita gente. Qualquer que seja o esporte. Mas principalmente o futebol para nós aqui. Como esportista, eu fiquei triste ver a Alemanha dar aquele chocolate no Brasil na última Copa aqui em nosso país. Eu gosto de futebol e sou brasileiro e eu senti a dor daquela taca. Ali foi uma pancada bem dolorida, aquele 7-1 deixou todo mundo desconcertado. Mas como brasileiro e cristão, eu tive que reconhecer a importância daquela surra. Foi uma surra no nicho, a surra no oratório da idolatria futebolística. Bateu de frente. Tetra, penta, nós somos os máximos. E de repente chega aqui no país onde se acreditava que nós iríamos sair hexa e levar de 7-1. É desconfortante, mas foi uma pancada exatamente num ponto que forma uma espécie de teomania de Deus. O futebol ou qualquer esporte, para muitos é um ídolo que precisa ser, de fato, destronado, especialmente
para aqueles que se declaram filhos de Deus, que se dizem filhos do Altíssimo, mas que, por exemplo, aí eu sei que isso pode pegar, entre a comunhão do povo de Deus, a participação no culto, na missa, e um espetáculo futebolístico, prefere participar dessa partida de futebol do que ter comunhão. Não, isso aqui a gente sempre tem, o outro não. Eu acho interessante esse tipo, porque pode ser uma forma de ter se tornado isto um ídolo na nossa vida. Eu volto a dizer que eu não sou contra esportes, eu já pratiquei, já fui atleta fazendo salto em altura. O que eu estou abordando aqui é a questão da idolatria em geral. Idolatria é qualquer coisa ou qualquer pessoa que toma o lugar de Deus. Isso pode ser um neto, uma esposa, um marido, pode ser um amigo, pode ser uma coisa, um emprego, qualquer coisa que assume o lugar de Deus. Oliver Cromwell foi militar e influente líder político inglês do século XVI. Ele disse com precisão de um astrônomo: idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Idolatria é qualquer coisa, qualquer pessoa que entra entre nossa relação e Cristo e esfrie nosso desejo por Ele. O reformador João Calvino foi também muito preciso quando ele disse: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Quando inventamos nossas próprias ideias sobre Deus, nós estamos simplesmente criando a nossa própria imagem e criando um ídolo para nos entreter. Meus caros amigos e amigas, o espírito da cruz, o espírito que trata este assunto de libertação, de demolição, precisa excluir da nossa agenda qualquer tipo de idolatria que nos tome o tempo e as afeições. Como disse com muita propriedade o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 21, o último versículo, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É interessante que ele não disse: filhinhos, que Deus guarde você dos ídolos, mas filhinhos, guardai-vos, porque eles se apresentam disfarçados, mas eles entram nas nossas vidas. Assim, guardemos dos ídolos, de qualquer tipo. A W. Tozer, um pregador, disse: um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Foi por isso que o apóstolo Paulo insistiu com os crentes em Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 10, no verso 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Qualquer coisa, qualquer pessoa que colocamos acima de Deus ou entre nós e Deus é idolatria. A essência da idolatria está em ter pensamentos indignos acerca de Deus. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos um coração disposto para Ele e Ele somente, que nós sejamos cheios da suficiência de Cristo. É dito de coração para coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.